Como o assunto crase é muito importante para a escrita, para a redação, eu trouxe aqui uma explicação bem breve, bem básica sobre o uso da crase. A princípio, é importante entender o que é crase, né? O que significa crase. Então, o que é crase? A crase é a fusão de dois sons, né? Um fenômeno que indica a fusão de dois sons iguais. E no caso, em relação à crase, é os dois sons de as. Então, por exemplo, vou à cidade, o verbo ir, ele exige preposição a. E cidade é uma palavra feminina acompanhada de artigo, né? O artigo aqui, o a, artigo feminino. Então, vou à cidade, esse a aqui, aconteceu isso, O a, preposição, mais o a, artigo, que foi igual a isso aqui. E este acento eu indico, né, que é o acento grave, o nome dele, indicador de crase, indicador de que houve a fusão de dois as. Este a com acento agudo, o acento agudo ele é para cá, então não confunda, tá? O acento agudo é para cá, usado também no artigo, né, feminino, e o acento grave, ele é o indicador de crase, né, de fusão de dois as, e ele é o contrário. Tá, uma dica. A regra geral. A crase, gente, deve ser usada apenas diante de palavras femininas. Então, isso aqui já ajuda bastante. E uma dica, caso você fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, né, ou não, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se a palavra que virar, né, esse a virar ao lá na mudança, aí o que vai acontecer? Vai receber o acento grave. Exemplo, as amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Então, eu vou substituir. As amigas foram ao encontro. A confraternização por uma palavra masculina. Aí deu o ao, Quando ocorrer o ao, significa que aqui vai haver crase. Vamos treinar, vou à praça, né? Vou à praça, palavra feminina, o verbo ir, a gente sabe que exige preposição. Aí eu falo, vou à praça, vou substituir por uma masculina. Vou ao banco, vou ao mercado. Então, eu já sei que aqui vai ocorrer a crase. Agradecemos a moça. Agradecemos ao rapaz, agradecemos ao homem, agradecemos ao irmão, ao padre, enfim, cabe o ao, uma palavra masculina e houve o ao, então, crase, né? O rapaz recorreu à irmã, o rapaz recorreu ao irmão, ao moço, ao padre e qualquer uma aqui que caiba o ao, então eu já sei que vou usar o acento indicador de crase. Chegaremos à reunião logo cedo. Chegaremos ao encontro, chegaremos ao banco, chegaremos ao mercado. Então, também dá para substituir por uma palavra masculina e ocorre o ao, logo eu sei que tem o acento indicador de crase. Tá, então, quando não usar a crase? Como as regras da crase elas são muitas, então fica bem mais fácil você saber onde não usar a crase. Então já vai ajudar bastante. Olha, onde que não se usa crase? Antes de substantivos masculinos, porque a regra vocês já viram que usa crase antes de palavras femininas. Então já ajuda bastante. Antes de palavras, né, de substantivos masculinos, não se usa crase. Ele veio a pé. A pé é uma palavra masculina. Olha só, o verbo, né, ir, né, que aí ele veio, né? O verbo, ele exige preposição, não? Quem vem, veio. Aí o a é uma palavra masculina. Então, é o pé, tá? Então, pé, palavra masculina, logo, isso aqui não tem crase. Vendemos a prazo. Prazo, palavra masculina. Também não tem crase.
Vamos conhecer a fazenda a cavalo. Cavalo, palavra masculina, não tem crase. Você deve se vestir a caráter. Caráter, palavra masculina, não tem crase. Porque não há essa fusão de dois as. Por isso que não há crase. Agradeço a Deus. Deus é palavra masculina. Então, agradeço a Deus, obedeço a Deus, fala a Deus. Não existe, gente, crase. Isso aqui é apenas uma preposição. E eu vejo muito por aí pessoas escrevendo usando crase antes de Deus. Não tem, porque é masculina a palavra. Tá, sabe qual é a única exceção de quando usar a crase antes de uma palavra masculina? Quando a expressão a moda de ou a maneira de estiver subentendida. Exemplo, ele fez uma jogada a Neymar. Tá, então a Neymar é uma palavra masculina. Só que aqui subentende que tá aqui a moda Neymar, é a maneira de Neymar. Então eu vou colocar o acento porque tem escondido a palavra moda e moda é uma palavra feminina. Então houve a fusão. Neste sentido, apenas, tá? Gravem isso. Única ocorrência em que há uma crase antes de palavra masculina. Tá, seguindo. Onde não se deve também usar a crase, gente? Antes de verbo. É proibido, tá? Então, começou a sorrir. Sorrir é verbo. Logo, isso aqui é apenas uma preposição. Não tem encontro de dois as, tá? Porque sorrir não é uma palavra acompanhada de artigo feminino a. Ficou a pensar. Então, pensar, verbo, não tem aqui também a preposição. Quando não se deve usar a crase? Diante de pronomes, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, ele, ela, todos aqueles pronomes pessoais, não se usa a crase. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, aquilo, tá? De tratamento, vosso, vossa senhoria, vossa alteza. Os indefinidos, alguns, alguém, alguma. E os pronomes relativos, né? O qual, a qual. Depois eu falarei de uma exceção em relação a isso aqui, mas de um modo geral não se usa, tá? Tem diante do pronome, dos pronomes possessivos, sua, minha, facultativo, tá? Se a palavra regente exigir preposição, mas aí é facultativo, se você colocar ou não, então não vai dar problema lá na redação, salvo no concurso se eles perguntarem se é facultativo ou não. Tá, então vamos ver aqui uns exemplos, Solicitei a ela que tivesse calma. A ela não vai ter crase porque ela é um pronome pessoal. Então aqui é apenas uma preposição. Você vai sair a esta hora, pronome demonstrativo. Então aqui é só preposição, não tem crase. Comunicarei a vossa alteza. Tá? Aqui exige preposição, esses termos aqui todos estão exigindo preposição, só que o outro termo não é palavra feminina, tá? E por isso não tem fusão de a, então não ocorre crase. Refiro-me a algumas mulheres, embora mulheres seja a palavra feminina, igual aqui ora, só que como tem aqui o pronome indefinido, então não ocorre crase, tá? Se nós tirássemos isso aqui, haveria crase. Refiro-me a mulheres. Ainda teria que estar no plural aqui para ter crase, tá? Esse a. Quando é que não ocorre crase também, Antes de um artigo indefinido, uma. Ele foi a uma reunião, a uma comunhão. Digamos que, se não existisse esse uma aqui, haveria crase, porque ele foi à comunhão. Eu poderia falar, ele foi ao mercado. Só que como tem o uma, é uma regra, criou-se uma regra. Antes de pronomes indefinidos, não se usa crase. Pronto, gravou isso aqui, resolve. Tá, haverá crase apenas diante de pronome, gente. O pronome relativo, tá? O pronome relativo, a qual... E no plural, a quais? Os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e aqueles, tá? Se, somente se,
o termo regente exigir preposição. Vamos ver uns exemplos, ó. Para ficar bem claro, sabendo que não se usa diante dos pronomes, só nesses casos aqui, ó. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Por quê, gente? Refiro é um verbo que exige preposição. Quem refere, refere-se a alguém ou a alguma coisa, então, a qual. E ainda dá para substituir por um termo masculino, ao qual. Então, na dúvida, é só substituir, sabe que vai haver crase. Ó, são normas às quais todos os alunos devem obedecer. Obedecer é um verbo que exige preposição, então obedecer é o quê? As normas, né? As quais, que é um pronome relativo. Então, nesse caso aqui dos pronomes relativos, usa-se a crase, só nesses dois casos. E aqui segue os pronomes demonstrativos, ó. Dediquei àquela senhora. Sabe qual é a lógica de usar crase nos pronomes demonstrativo? Aquela, aqueles, aquilo. Porque, gente, ó, o termo regente aqui, ele vai exigir preposição, que quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. E os pronomes, eles já têm o artigo aqui, ó, aquele, aquela, aquilo. Então, o que aconteceu aqui? Houve-se a fusão de dois as. Quando eu falo assim, ó, dediquei àquela senhora, então tenho o a do aquela e tem o a de senhora. Então, houve uma fusão, né? Então, assim, passa essa ideia do som de dois as. Quero agradecer aqueles que me socorreram. Então, agradecer, agradece a. Aí depois já tem o a do aqueles, então houve a fusão do a mais o a do aqueles. E assim por diante, tá? É a mesma regrinha aqui para as demais. Não obedecerei àquele sujeito, assistir aquele filme 3 vezes. Então, quem assiste a alguma coisa. Quando vocês vão escrever assim, ó, assistir é um verbo que já exige preposição. Ó. Assistir a novela. Então, usa crase ou não? Usa-se, porque eu posso falar assistir ao filme. Então, quando eu substituo por uma palavra masculina, então eu sei que aqui a feminina tem acento, indicador de crase, tá? E o verbo assistir, porque o verbo assistir, ele exige preposição. E onde é que não usa crase? Diante de substantivo no plural. Não gosto de ficar próximo a pessoas, ó. Substantivo no plural, não tem crase, tá? Que conversa demais. Gosto de ir a praças. Porém, tem uma regra, uma exceção. Se você escrever, se eu optar por escrever as praças, vai haver crase. Como assim, professora? Vamos entender? Vamos. Vou aqui, ó, escrever. Digamos que você está escrevendo sua redação e escreve lá. Falou em relação a pessoas. Em relação a pessoas de direita. Só um exemplo. Aí vamos pegar aqui, ó. Só estou colocando um pedaço da frase. Em relação às pessoas de direita. Tá. Gente, o que acontece aqui? Presta atenção. Se eu optar por escrever dessa forma, está correto, desde que eu não coloque o acento indicador de crase aqui. Se eu escrever assim, ó, relação às pessoas, se eu colocar no plural, só vai ficar correta a frase se eu colocar o acento indicativo de crase. Então, a regra é não usar crase antes de substantivo no plural, se ele vier assim. Agora, se tiver no plural, aí você vai usar, tá? Então, preste atenção nesse detalhe aqui. Então, é isto. Eu espero que vocês tenham entendido.
onde não se deve usar crase antes de palavras masculinas, antes de verbos, tá? E use aquela dica lá da substituição pelo ao. Até a próxima aula.